Olá, esse vídeo tem por objetivo resolvermos o exercício de número 1 das funções proc_v e proc_x. Neste exercício nós temos uma tabela onde temos os seguintes campos: número, descrição, qual é o gênero musical, qual é a gravadora e qual é o preço desse respectivo CD, dessa respectiva música aqui. E nós temos daí aqui uma tabela onde nós vamos fazer o orçamento. Por exemplo, vamos inserir aqui o código de número 2, número 18, qual é a quantidade de itens que nós queremos, e teremos que trazer aqui a descrição, o valor unitário, lá da tabela nossa, ou seja, aqui vamos ter que utilizar proc_v, e aqui o subtotal será a quantidade vezes o valor unitário. E a soma é a soma, respectivamente, aqui dos nossos campos acima. Vamos resolver essa questão de duas formas, uma utilizando o proc_v e a outra utilizando o proc_x. Então, vamos iniciar aqui com a nossa primeira. Igual, proc_v, abro parênteses, o que eu estou buscando? Então, eu quero saber qual é a descrição do código de CD número 2. Ponto e vírgula. Vou selecionar a minha matriz como um todo. Dou aqui um F4 para fixar linhas e colunas, para manter isso daqui uma referência absoluta. Ponto e vírgula. O meu próximo parâmetro é o índice, né? Então, tenho coluna 1, coluna de número 2. Ponto e vírgula. E eu busco o quê? Uma correspondência exata. Dou um Enter. E agora aqui basta eu clicar e arrastar. Então, tenho lá os meus códigos e a descrição de acordo com o código que está aqui. Qual é o valor unitário? Igual, proc_v, abro parênteses, meu valor procurado, ponto e vírgula. Vou selecionar a minha matriz aqui como um todo. Vou dar um F4 para fixar ambas linhas e colunas, né, tornando aqui uma referência absoluta. Quando eu clico e arrasto, ele não muda. E eu quero agora o valor. Então, eu tenho a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna de número 5. Ponto e vírgula. E eu quero aqui uma correspondência exata. Fecho parênteses. Então, ó, código 2, som 9,90. Clico e arrasto. O meu subtotal vai ser igual à minha quantidade vezes o meu valor unitário. Dou um Enter. E aqui embaixo eu tenho a soma, né? Posso utilizar o autossoma. Já sugere aqui quais são as células para serem somadas. Então temos aqui um total de 40 e 30. Resolvendo com o proc_x, como que fica? Igual, proc_x, abro parênteses, valor de pesquisa, então ó, o código 2, ponto e vírgula. Agora o que eu tenho, essa pesquisa matriz é apenas a coluna. Então, isso daqui é uma diferença que nós temos lá do proc_v. Vou dar um F4 aqui também para fixar, porque eu quero depois clicar e arrastar. Ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu desejo que retorne? É a descrição. Vou dar um F4 aqui também para fixar. Ponto e vírgula. Se não tiver erro, se tiver erro, né? Então, eu vou colocar aqui aspas, fecha aspas, para ele trazer em vazio. Os outros parâmetros são opcionais e para a pesquisa de um valor que seja exato, eu não preciso preencher, né? Mas se fôssemos colocar, então seria aqui, ó, correspondência exata, ponto e vírgula, e aqui do primeiro para o último. Fecho parênteses, dou um Enter, daí basta eu clicar aqui e arrastar. Aqui é a mesma coisa, né? Igual, proc_x, o meu valor, ponto e vírgula, aonde se encontram esses valores. Qual a matriz que eu quero que retorne, né? Que seria a coluna, né? Então, ó, eu quero a coluna do preço. F4 para fixar. Vamos fixar este outro aqui também. F4. Ponto e vírgula. Se não encontrado, 0. Modo de pesquisa, correspondência exata.
ponto e vírgula, a pesquisa aqui do início para o fim. E aqui a mesma conta, né? Igual meu valor vezes minha quantidade. Clico e arrasto. E eu tenho aqui a minha soma total, né? Igual. Fórmula texto só para analisarmos aqui, ó. Igual. Fórmula texto dessa última aqui também. Então, analisando aqui, ó, o PROC-V, ó, os dois parâmetros iniciais são iguais, ou seja, qual é o código que eu quero buscar. O que vai diferenciar é que no PROC-V eu vou selecionar a matriz como um todo e vou dar o número da coluna. E falso aqui porque eu quero uma busca exata. No PROC-X eu tenho que selecionar coluna por coluna. Então, a coluna onde está o código, a coluna que vai me dar o retorno. Se for busca exata, só fazendo isso ele já me dá igual o resultado do PROC-V. E aqui ele traz a mais ainda, se eu desejo adicionar um valor em caso de erro, definir se a pesquisa, né, no caso que a nossa pesquisa exata, e aqui é para definir a forma de como vamos estar pesquisando os valores, né, dentro do PROC-X.